Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, assim sois vós, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar a uma nação, de um reino, para edificar e plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha falado, que lhe faria. Amém. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós queremos colocar os nossos ouvidos, os nossos corações à disposição do Seu Espírito, porque estamos aqui para ouvir a Sua voz, e a maneira segura de ouvirmos a Sua voz é através da Sua palavra. Inclusive sabemos que ela vem, a fé vem pelo ouvir pela Sua palavra, que aprove a Ti salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso, Pai, toma a nossa mente agora, o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor, a compreender as coisas, como ouvimos no início, de forma espiritual, que o Teu Espírito nos dê a capacidade de perceber a Tua presença e a Tua voz sendo ouvida, lá no nosso íntimo, na divisão da alma e do Espírito. Pai, que possamos evitar andar, conversar com o companheiro do lado, para não atrapalhar os que estão à frente, atrás, para que todos nós possamos ouvir atentamente a Tua voz e a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto clássico das Escrituras, e um dos fatos possivelmente mais pregados de todo o Antigo Testamento, um texto que já inspirou compositores para canções maravilhosas, na visão também de muitos eruditos, estudiosos, exegetas. Esse texto trata de uma experiência espiritual que o profeta Jeremias teve e depois narrou. Então alguns estudiosos entendem que foi como uma visão, que não foi um fato literal. Outros já entendem que isso aconteceu literalmente, que ele realmente foi a uma olaria e viu lá um artesão profissional trabalhando, fazendo um vaso de barro. Mas enfim, sendo uma história proveniente de uma visão ou um fato literal, verdade é que esse texto nos interessa muito, pelos seus elementos simbólicos, que trazem verdades aqui no texto sobre Deus e Israel, sobre a relação entre Deus e Israel, e que também traz uma parábola riquíssima em lições espirituais para a igreja de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Eu quero também falar com vocês um pouquinho, como pano de fundo, sobre o profeta Jeremias. Então o nome dele significa: o Senhor é alto, Jeová é exaltado, Jeová estabelece, ou também aquele a quem o Senhor constituiu. A gente também sabe que no capítulo 1, versículo 5, Jeremias foi chamado no ventre da sua mãe. A gente também sabe que ele foi um sacerdote. Isso está no capítulo 1, versículo 1. Também sabemos no capítulo 16, versículos de 1 ao 4, que Jeremias não casou-se. Não porque ele não quisesse entrar nessa roubada, né? Mas, não porque fosse celibatário também. Mas porque Deus disse a ele para não se casar, para não constituir família, pois o período em que ele viveria seria muito, mas muito difícil. Então Jeremias não se case. A gente vai ver isso no 16, de 1 ao 4 do seu livro. Jeremias profetizou, meus irmãos, num dos períodos mais complicados de toda a história de Israel. E olha que Israel viveu, na maioria do seu tempo, períodos complicadíssimos. E que período foi esse?
no limiar de uma das invasões mais trágicas que a nação sofreu, onde Nabucodonosor, de forma desleal, violenta, cruel, destrói Jerusalém em 3 etapas. Jeremias também teve um ministério muito curioso. Ele foi o porta-voz de toda essa destruição, de toda essa desgraça. Por isso também, o seu conteúdo profético não era bem recebido, não era tão fácil de digerir. Tanto o seu conteúdo profético como a sua pessoa não foi muito benquista pela nação, ou seja, ele foi odiado, ele foi rejeitado, ele foi preso, espancado, desacreditado, justamente porque o conteúdo central da sua mensagem era mais ou menos esse: Israel vai ser invadida pelo rei da Babilônia, vai ser destruída, arrasada, e meus queridos israelitas, judeus, irmãos, quem está por detrás de tudo isso é o nosso Deus, Jeová. Então Jeremias era o profeta que ninguém queria ouvir. Detalhe: Deus disse a Jeremias que, embora o houvesse chamado para ser o porta-voz profético, o próprio Deus também já o alertou: ninguém vai te ouvir, Jeremias. Ninguém vai prestar atenção nas suas palavras, muito pelo contrário. O pessoal vai vir para cima, o pessoal não vai assimilar não. Então era mais ou menos esse cenário que Jeremias viveu. Pense comigo, Deus o chamou desde o ventre e disse: olha, antes que você nascesse, antes que os teus ossos se formassem, Jeremias, no ventre da sua mãe, eu já dava você por profeta. Então veja, uma coisa é você ter a certeza de que Deus te chamou, outra coisa é saber que o seu ministério vai ter um resultado tão pequeno aos olhos das pessoas. Que resultado é esse? Ninguém vai ouvir. Então dá para imaginar como estava a cabeça do Jeremias, recebendo de Deus tais palavras, tais mensagens proféticas, para trazer a Israel, sendo o porta-voz de tudo de ruim que eles viveriam logo em seguida. Pensa como estava a cabeça dele. Bom, eu sou um profeta, e eu sou a voz de Deus, a boca de Deus, para que esse povo entenda o que o Pai está querendo dizer. Só que o que eu vou dizer, o que vai sair da minha boca, não vai ser recebido por esse povo que ele ama, e eu também, porque também faço parte dele. Imagina a mistura de sentimentos e de confusão que estava na cabeça dele. Talvez por isso é que Deus vai lhe dar essa experiência. Então ser profeta era nobre, Os profetas sempre ostentavam uma posição de muito respeito diante do povo, dos reis. Mas com Jeremias não era assim, por causa do teor da sua mensagem. Então acho que Deus, ele vê todo esse cenário e vê o Jeremias confuso, tipo um cachorro quando cai da mudança. Já imaginou o cachorro? O caminhão vai e ele está ali, de repente cai no meio da curva, o caminhão vai embora, ele dá umas cambalhotas, a hora que ele se vira o caminhão já foi embora, e ele fica assim: onde estou? Quem sou eu? Para onde eu vou? Então Jeremias estava mais ou menos assim, e Deus disse assim: eu vou te levar à casa do oleiro, desce lá. E lá Jeremias vai e vê uma pessoa, um profissional, um artesão, trabalhando. E aí a gente entra no texto do capítulo 18. E ele observa aquela cena, e aquele homem está sentado, possivelmente, pedalando embaixo. Então havia uma roda que rodava assim, tinha uma rodando, a outra que rodava assim, e aí também uma que ficava rodando assim. Então quando ele pedalava, todo esse processo acontecia, e aquela de cima rodava, era onde ele punha a massa, e no girar daquela roda de madeira, ele ia moldando aquela pelota de barro, fazendo o formato que bem lhe aprouvesse. Ele começa a ver aquela cena. Então eu quero mais uma vez utilizar esse texto para refletirmos sobre alguns aspectos do relacionamento que Deus tinha com Israel. E é uma figura também do vaso e do oleiro,
do tratamento de Deus com os seus filhos. A gente viu no texto que quando a obra estava quase pronta, o vaso estava num formato já bonito, de repente, o vaso quebrou-se. Ele possivelmente jogou um pouco mais de água naquela mesma massa, que já estava secando, endurecendo. A massa amoleceu. Ele começou a fazer de novo, e quebrou de novo. E ele começa a fazer de novo. Aí Deus diz assim para o Jeremias: você viu a obra do oleiro, Jeremias? Não posso eu fazer assim com a casa de Israel? Então a gente vai trazer algumas verdades, 5, sobre essa forma de Deus tratar. Eu acho que isso nos ajuda a entender um pouquinho, porque ao longo da nossa jornada cristã, se a gente fizer uma enquete sobre quem é Deus, com as pessoas que frequentam a igreja evangélica, cada um traça um perfil diferente de Deus. Cada um traça o Deus ao seu modo de enxergar, dependendo talvez das informações que vão recebendo, né? Inclusive da Bíblia. Como disse Karl Barth, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, você vai extraindo informações da Bíblia, dependendo de como você lê e de como você extrai o que está nela, a gente faz essa enquete: como é Deus para você, como é Deus para você, como é Deus para você, como é Deus para você. A gente pode formar um monstro. Amém, gente? Com 7 cabeças, com 7 olhos, alguma coisa assim indescritível, que talvez não seja tão parecida com Ele, porque o nosso Deus, Ele tem um rosto, o nosso Deus tem um perfil, o nosso Deus tem um jeito, o nosso Deus tem a forma de agir, e o nosso Deus tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nele estão escondidos todos os mistérios e toda a ciência, e toda a plenitude da divindade estão nele. Amém, gente? Olhando para esse texto, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês sobre o trato de Deus conosco é que Deus não é um Deus punitivo. Porque às vezes na cabeça das pessoas é difícil desconstruir essa ideia. Porque como eu disse na quinta-feira aqui no Salmo, a gente já cresce desde pequenininho com alguém dizendo assim: não faz isso que Deus te castiga. Então a gente já cresce com a mentalidade de um Deus que é punitivo, de um Deus com um porrete na mão, escondido atrás da esquina, aguardando a gente dar uma tropeçada para ele sentar cacetado na gente para a gente aprender. Não, o nosso Deus não é um Deus punitivo, mas é um Deus corretivo. Amém, gente? Então como é que a gente se relaciona? Poxa, entendendo que o nosso Deus não é um Deus punitivo. Às vezes a gente tem uma certa confusão, porque Jesus falou para a gente na oração, para a gente começar orando sem esse negócio de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, essa ladainha toda. Começa assim dizendo Pai. E a confusão que se faz é que de repente a gente teve um pai que não foi tão legal. E quando você vai dizer para Deus Pai, inconscientemente a gente associa a um pai que não foi tão legal. Não. Desconstrói isso. Porque se de repente a gente teve um pai bruto, violento, punitivo, o nosso Deus não é um Deus punitivo, mas Ele é corretivo. Então assim, Ele não visa punir o pecador, mas Ele visa corrigir o pecador. Porque são coisas distintas, não é a mesma coisa. Então Ele não visa punir, mas corrigir. Então o sistema de justiça que nós vivemos nesse mundo, quando o cidadão comete um delito e vai ser julgado, e quando ele é julgado, ele é condenado, lhe é pronunciada uma sentença. Essa sentença, ela é punitiva. Isso não tem nada a ver com a justiça de Deus, porque Deus não é punitivo. Mas Ele também não é um Deus bonachão. Porque alguns também tiveram um pai meio banana. Alguns são, na verdade, meio banana, né?
que os filhos são pequenininhos, dá na cara dele, ele dá risada. Que os filhos falam palavrão com 3 anos, ele dá risada também. E os filhos vêm com coisa que não é dele, da escolinha, do prezinho, ele também acha bacana. É ou não é? Então tem uns pais que são meio banana mesmo, que os filhos fazem as coisas, ele diz, não, Deus não é um banana. Não é punitivo e não é bonachão. Mas é um Deus corretivo. Embora vivamos numa dispensação diferente do que viveu Jeremias, nós temos a correção como parte do caráter de Deus Pai para com os seus filhos. Como assim, pastor? Hebreus capítulo 12, se puder colocar aí na tela, quem tiver atento já acompanha, se você quer abrir também, Hebreus capítulo 12, versículo 5, a gente já está na nova aliança, inclusive toda a carta aos Hebreus, é uma apologia, é uma defesa da fé cristã em detrimento dos cerimoniais da lei, da superioridade da aliança que Jesus tem com a sua igreja, com aquilo que funcionava no contexto judaico, nos cerimoniais judaicos. Então a carta aos Hebreus está revelando um Deus que está acima dos rituais judaicos. Mas olha o que diz Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, ou seja, os nossos pais, nos corrigiam, na verdade, por um pouco de tempo, como bem lhes parecia, mas este Deus, o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, versículo 11 de Hebreus 12, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Amém, gente? Deus não é um Deus punitivo. Deus não é um Deus que fica esperando a gente errar para simplesmente nos punir. Mas é um Deus que precisa corrigir os seus filhos. Faz sentido isso para a gente ou não? Isso precisa fazer muito sentido. Então, se por um acaso você se sente meio que apanhando no meio da estrada da vida, isso não é um julgo e nem culpa nas suas costas, pelo amor de Deus. Mas às vezes é bom dar uma sondada nos caminhos, porque às vezes a gente está levando uma certa surra aqui e acolá, e não percebeu ainda que Deus está dizendo, eu estou te corrigindo. Você não percebeu que eu estou corrigindo? Só que você não está mudando, você não está aprendendo, você não está entendendo que esse seu jeito de falar, de se dirigir ao outro, não é o jeito que eu quero, porque você é meu filho. Eu estou te corrigindo, só que você não entendeu, você continua na mesma toada, no mesmo forró, no mesmo ritmo, você não entendeu ainda, então eu estou te corrigindo. Eu já disse aqui uma vez que meu pai precisou me corrigir severamente uma única vez, ou seja, aquela surra que a gente nunca esquece. Como diz aquele chavão popular, né? A primeira a gente nunca esquece. No meu caso foi a surra. Porque dali por diante, aquele delito que eu cometi, ou seja, eu com 10 anos de idade, saí para ir na venda comprar um doce, um chocolate, não lembro o que, uma paçoca do amor, aquela com coração, sei lá, coisa de gente velha, né? Só os dinossauros sabem dessas coisas.
E dali alguém me chamou, nós vamos fazer um contra com o pessoal da rua de lá. Para quem não sabe o que é um contra, é um jogo de futebol na rua. E eu falei, vamos embora. Isso era 5 horas da tarde. Sabe quanto durou esse contra? Porque foi um campeonato, não foi um jogo. Porque não acabava, né? Quem ganha fica, quem perde ganha e tal. Eu fui chegar em casa quase 11 horas da noite. Meu pai e minha mãe já tinham até ido no IML para ver se estava lá o corpo do cabra. E não achava. Aí cheguei eu todo suado, sujo, joelho sangrando, a tampa do dedo arrancou. E feliz da vida porque a gente ganhou dos caras da outra rua. E a hora que chegou lá, meu pai entra aqui no banheiro, vamos conversar. E ele me corrigiu. E eu nunca mais fiz isso. Alguns anos depois, nasceu meu irmão. No mesmo dia que eu. Olha que pontaria que tem esses velhos, hein? 9 anos depois, nasce o meu irmão, 17 de novembro, no mesmo dia que eu, para estragar a minha festa. Eu não tenho nenhuma festa sozinho, tinha que fazer a festa com o cabra. E esse meu irmão, cara, fazia as coisas, não sei se é porque era caçula e tal, né? E minha mãe dizia assim, eu vou contar para o pai. Ele dizia assim, conta. E levava outra surra. E comigo, quando ela dizia assim, vou contar para o pai, eu falava, mãe, não leva nas instâncias superiores, fica entre nós que está tudo certo, eu não faço mais. Ela não levava. E aí eu fiquei só naquela surra e não repetia os delitos, porque eu aprendi naquela correção. E o meu irmão, cada vez que pisava na bola, minha mãe dizia, eu vou contar para o pai quando ele chegar. Aí ele falava, conta, e levava outra. Dali uma semana aprontava, eu vou contar para o seu pai, conta, e levava outra. Está com 40 anos, só não está apanhando porque o pai está com Alzheimer, senão está apanhando até hoje ainda. Com 40 anos de idade. Então assim, gente, Deus corrige os seus filhos. É uma maneira bem humorada de a gente falar, mas a gente acabou de ler nessa carta aos Hebreus, que Deus corrige a todo aquele a quem Ele ama. E se suportais a correção, Deus te trata como filho. No entanto, é legal dar uma sondada, é legal dar uma perguntada, é legal dobrar os joelhos e falar, Senhor, por acaso aqui ou ali, essa situação ou aquela, que parece que nada dá certo, que parece que não avança, porventura pode ser que isso tenha a ver com a sua correção? Porque a gente também não vai dizer que tudo que dá errado é Deus, né? Que está corrigindo, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu não quero colocar julgo sobre você. Tá certo? Aí perdeu o emprego, aí Deus me corrigindo. Aí ficou doente, aí Deus me corrigindo. Aí bateram no seu carro, aí Deus me corrigindo. Não, a gente não está querendo. Mas, nesse caso do Jeremias, Deus estava corrigindo uma nação. E qual foi a forma? Um cativeiro de 70 anos. Para corrigir de forma macro, de forma global, a toda uma nação. 70 anos de cativeiro. Então veja bem, meus irmãos, Deus não é punitivo, mas Ele é corretivo. E aí existe um motivo, toda correção não produz alegria no princípio, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então, para a gente que entendeu alguma coisa sobre de fato ser filho de Deus por adoção, por causa do sangue da cruz, por causa da ressurreição, da morte de Jesus, e a gente se sente corrigido, a gente pode alegrar o nosso coração e dizer assim, Deus está me corrigindo porque eu sou filho dele, aleluia, amém, gente? Segundo lugar, o que esse texto também me ensina sobre isso, que Deus é imutável no seu caráter, que Deus é imutável nos seus princípios, porém, Deus não é imutável nas suas decisões. Ou seja, Deus muda de ideia, e Deus às vezes volta atrás no que disse. A gente leu isso aqui no texto. Então, como é que a gente vai interagir com Deus de uma forma um pouco mais verdadeira? A gente vai chavonizando, né?
a gente vai tornando o versículo bíblico clichê. Então lá em Números, acho que é o 22, a gente gosta de dizer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A começar, quem está dizendo aquilo é um falso profeta, é o Balaão que está dizendo aquilo. Amém, gente? Você já recitou esse versículo para alguém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem está dizendo é o Balaão, aquele cara não valia muita coisa, era um profeta comprado. Dava uma grana para ele, já profetizava o que pagava para ele. Então, Deus realmente não mente. Mas ele volta atrás. Ele vai dizer, se eu disser para uma nação, eu vou destruir essa nação, por causa do pecado dessa nação, e etc, etc, etc. E essa nação se arrepender do mal que está fazendo, eu volto atrás. E como dizia minha filha quando era pequena, eu não destroio mais. Eu volto atrás e não destruirei tal nação. Isso aconteceu com o profeta Jonas, que é um caso clássico também, né? Jonas vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque o pecado de Nínive já subiu as minhas narinas e em 40 dias ela vai ser subvertida. E o Jonas, ao invés de ir para Nínive, você conhece a história, foi para outro lugar, para Tarsis, pegou o barco errado, e aí a tempestade sacudiu o barco. Enfim, Jonas foi jogado na água para a tempestade passar, porque ele disse para o pessoal que a razão do barco estar sacudindo, quase afundando, era ele. Então o pessoal jogou ele na água, o peixe engoliu o Jonas, e quando ele estava dentro do peixe, ele disse, Senhor, desculpa aí, foi mal, o Senhor mandou eu para um lado, eu fui para o outro, agora eu estou aqui nesse estômago de peixe, com esse fedor lascado, esse cheiro de tripa, de coisa estragada aqui dentro, tem misericórdia de mim, Senhor, faz alguma coisa aí, que aí eu vou lá falar e vou fazer o que o Senhor mandou. Aí Deus pegou um GPS, National Geographic, e jogou a baleia foi, o peixe, sei lá, e chegou na praia e deu uma náusea na baleia, e o Jonas era tão ruim que a baleia passou mal, e blá, vomitou o Jonas, todo cheio de bilis, jogado na areia. Aí ele se levanta, olha e vê uma placa, Nínive a 200 metros, e ele vai para lá, e ele prega 3 dias, para uma cidade de 120 mil pessoas, e por 3 dias o Jonas vai trazendo uma mensagem, e a mensagem não era Jesus te ama, e eu também. A mensagem era, em 40 dias essa cidade vai ser destruída, em 40 dias Nínive será destruída, em 40 dias Deus vai acabar com tudo isso aqui, e Deus não aguenta mais vocês, porque vocês não valem nada, e Jonas pregando e dizendo que Deus ia destruir, e quando ele falava, alguém aqui atrás, ele andando, a pessoa ajoelhava e começava a chorar, e bater no peito, pedir misericórdia, e ele ia andando, e as pessoas se comovendo, um olhava para o outro, se abraçava e falava, meu, tem misericórdia, vamos orar a esse Deus, a gente não conhece ele, mas a gente pode falar com ele. E de repente essa mensagem chegou para o rei de Nínive. O rei proclamou um jejum nacional e disse, ninguém come, nem os cavalos, nem os bois, nem as vacas, nem os animais, nem as crianças, todo mundo de jejum, vamos colocar cinza na cabeça em sinal de arrependimento, pano de saco, e vamos clamar a esse Deus do céu, quem sabe ele volta atrás no que disse. 3 dias se passaram, Jonas sobe numa colina e diz, pronto, Senhor, pode descer com a saraiva de pedra, põe fogo aí, já fiz uma pipoca, deixa eu assistir esse espetáculo apocalíptico, arrebenta, pai. E Deus falou, não vou destruir mais, Jonas. Espera aí, como assim? Peraí, depois de tudo que eu vivi, o senhor não vai destruir? Que o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu voltei atrás. Como assim voltou atrás? Eu não vou destruir mais. Mas o senhor mandou eu lá para falar que ia destruir. E eu não queria ir, mas eu fui. Agora o senhor não vai destruir mais? Não. Eles se arrependeram. Eles mudaram. E por eles terem mudado, eu também mudo. Eu estou interagindo com eles, Jonas. Eu sabia, sabia. É por isso que eu não queria ir. É por isso que eu não queria ir. Porque eu sei que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, compassivo, paciente e que muda de ideia quando a gente muda. Amém, gente? Bom, Deus fez nascer uma planta,
A planta fez uma sombra para o Jonas, 45 graus embaixo da sombra. Depois Deus mandou um bicho, o bicho comeu aquela planta, o sol começou a queimar a careca do Jonas. Não sei se ele era careca, né? Mas aí o Jonas falou: Senhor, essa árvore aí morreu, e não sei o que lá, não sei o que lá, nem sombra eu tenho mais. Aí Deus falou: Jonas, você nem plantou essa árvore. Nasceu num dia, morreu no outro. E você está chateado por causa dessa árvore que nasceu num dia e morreu no outro. Você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? E termina o livro de Jonas. Tudo isso para dizer que Deus é imutável no seu caráter. Deus é imutável nos seus princípios. Jesus, de fato, segundo Hebreus 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente em seu caráter e em seus princípios, mas ele muda de ideia. Ele interage. Ele não é engessado. Amém, gente? Ô Ezequias, arruma a tua casa, porque essa doença que você está é para a morte. Aí vai o Ezequias e faz uma oração que ele nunca fez e chora diante de Deus como ele nunca chorou, e fala com Deus de uma forma ímpar, exclusiva, original, inédita. Aí o Isaías já deu a profecia, foi embora. Isaías volta lá e diz que eu mudei de ideia, ele não vai morrer agora, vai demorar mais 15 anos. Pastor, tem alguma coisa no Novo Testamento que a gente pode também maturar nessa questão de Deus mudar de ideia? Bom, a gente sabe que Jesus é Deus, sim ou não? Não temos dúvida. Você tem alguma dúvida disso? Se você tiver, você está no salão errado. É o salão do reino que você tem que ir. Amém, gente? Se você tiver alguma dúvida se Jesus é Deus ou não, você está no salão errado. Então assim, Jesus é Deus. Ele está andando numa região quase que estrangeira, nos limites de Israel, com a Síria e com a Fenícia. E uma mulher sai correndo atrás deles, dos discípulos, gritando: minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda, me socorre. E Jesus parece que não está nem ouvindo e continua andando como se não tivesse ninguém gritando. E ela continua gritando: Senhor, socorre, me ajuda, meu filho e minha filha está endemoniada, me ajuda aí, me socorre, a minha menina que eu amo tanto, ela está assim, está assada, está endemoniada. Aí os discípulos ficam incomodados e dizem: Senhor, não pega bem, né? A gente tem um ministério, né? A gente já tem 1,5 milhão de seguidores já nas redes. Não fica bem essa mulher gritando aí atrás de nós, não pega bem. Aí Jesus parou a sua caminhada, olhou e disse assim: minha senhora, a senhora é da onde mesmo? Eu sou Ciro Fenícia, moro na divisa aqui. Então desculpa, porque eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa dizer, me mostra o seu exame de sangue, deixa eu ver se é sangue azul do Abraão. Você tem sangue do Abraão? Não. Então eu não vim para a senhora passar bem, se vira com a sua filha. É isso que ele quer dizer. E voltou a andar. O que a mulher fez? Seu grosso, seu judeu ignorante, grosso. Falaram que você era bom, falaram que você era misericordioso, mas você não passa de um grosso. Foi isso que ela fez? Ela continuou gritando atrás dele: Senhor, tem misericórdia da minha filha, Senhor, tem misericórdia da minha filha. E Jesus continuou andando. Dali a pouco ele parou de novo e disse: eu acho que a senhora não entendeu. Imagina uma família quando senta para comer e fica todas as crianças à mesa, o pai e a mãe. Você já viu em sã consciência um pai, quando o filho vai pegar o pão, com aquela fome lascada do moleque, ele pega o pão da mão do filho, que está quase abocanhando, tira dele e dá para o cachorro que está ao pé da mesa? Você já viu uma cena dessa, minha senhora? Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Sabe o que ele quis dizer com isso? A senhora não é de Israel, a senhora não tem o sangue do Abraão, a senhora não é descendente de judeus, então se vira com a tua filha, porque para um judeu de sangue azul, o gentio não tem nem alma. A oração de um judeu era: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher, por não ter nascido cachorro e nem ter nascido gentio. Então assim,
Jesus falou assim: não é justo tirar o pão da boca e dar para os cachorros. A senhora perdeu, a senhora já viu uma família fazer isso? Ela disse: o senhor tem razão. O senhor tem razão. De fato, não está certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas o senhor há de convir comigo, quando as crianças sentam na mesa, as migalhas ficam ao redor e começam a cair. E os cachorrinhos que estão ali se aproveitam e se alimentam. Jesus olhou para ele e disse: pode ir, que a sua filha já está curada e já está liberta. Ou seja, por 3 vezes as atitudes de Jesus estavam dizendo: não vou fazer nada pela senhora, mas pela forma que essa mulher vai agindo, por uma fé que não desiste, por uma fé que olha para ele e enxerga nele, mesmo nas formas negativas de ele responder, um Deus bom. Ele disse: eu mudei de ideia, pode ir, que a tua filha está liberta. Então nós temos um Deus que muda de ideia, que interage. Como é que a gente vai moldando a nossa crença em Deus, irmãos? Desconstruindo o que a religião foi colocando nos anos de crente que a gente tem. Amém, gente? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não mente mesmo, mas ele volta atrás. E o texto, ele vai dizer, tudo bem, que é uma forma de, às vezes a Bíblia usa o que os teólogos chamam de antropoformismo, acho que é isso. Que é usar uma forma humana para expressar os sentimentos, as emoções e aquilo que Deus está falando ou fazendo. Amém, gente? Então a mão de Deus está assim ou assado. Deus é Espírito. Onde é que está a mão do Espírito? Então, é uma forma antro não sei o que lá, de colocar coisas humanas sobre Deus, para a gente entender na linguagem que a gente tem. Então o texto vai dizer para a gente que ele se arrepende se a tal nação se converter. E o contrário também. Se eu disser que vou abençoar, que vou cobrir com a minha bênção, com os meus favores, e essas vidas e essa nação der as costas a mim e continuar vivendo aquilo que desagrada, aquilo que cheira mal às minhas narinas, eu vou revogar aquilo que eu tinha dito que faria de bom. Eu mudo de ideia. Terceiro lugar, a gente olha para essa cena do vaso na mão do oleiro e percebe que era uma pessoa que era um profissional e tinha domínio sobre a massa, ele é experiente no trabalho. Talvez eu ou você, se fosse colocado numa cadeira como essa para moldar, talvez não saísse nada, a não ser uma pelota mais torta do que aquela que foi colocada lá para a gente moldar. Mas esse não, era um oleiro, era alguém habituado, já tinha feito dezenas, centenas de utensílios com o barro. Porém, o que é curioso no que Deus está dizendo aqui, é que o vaso quebrou na hora do acabamento. Na mão de quem? Na mão do oleiro. Não era um amador, era um profissional, alguém que sabia do que estava fazendo. Da espessura da argila, do barro, de quanto põe de água, quanto mexe, quanto não mexe, a temperatura do ambiente, como é que é melhor, como é que é pior, para se fazer um bom utensílio, um bom vaso. Ele sabia de tudo isso, mas o vaso quebrou. Quem é o oleiro da história, gente? Quem é o oleiro? Deus. E quem é o vaso? No texto Israel, mas isso vale para nós no dia de hoje. Então o oleiro é Deus e o vaso somos nós. Isso aponta para mim o seguinte: a única coisa difícil para Deus, lidar com o ser humano, lidar comigo, lidar com você. Então, para Deus não é difícil criar qualquer coisa do nada. Ele chama à existência aquilo que nem existe. Para Deus não é difícil levantar um paralítico ou ressuscitar um morto de 4 dias. Isso só para Deus? Para Deus não é difícil dividir o mar bravio em 2 partes, e as correntezas ficam retidas aqui, o resto desce acolá. Para Deus não é difícil curar um câncer, para Deus não é difícil fazer milagres. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor de toda a carne, haveria alguma coisa difícil para mim? Agora convenhamos, como é difícil para Deus lidar
com as pessoas. Em que sentido? Como é difícil fazer com que as pessoas voluntariamente, os seus filhos, se voltem para Ele, sem interesses, mas por causa dele. Está aí alguma coisa difícil para Deus. Porque a gente às vezes se aproxima de Deus porque estamos desesperados, precisando de ajuda. Às vezes nos aproximamos de Deus porque fizeram uma belíssima propaganda sobre o Evangelho, que é enganosa aliás, né? Que ativou a cobiça no nosso coração, e que basta a gente fazer as coisas certinhas na igreja, as campanhas e não sei o que mais, que nós vamos nadar de braçada, porque Deus vai catapultar a nossa vida para o sucesso. Então, com essa cobiça ativada, a gente está atrás de Deus aí dentro da igreja. Às vezes estamos atrás de Deus porque nos frustramos sentimentalmente. Então a gente vai lá para ver se Ele dá uma de Santo Antônio e nos ajuda a desencalhar. Às vezes nós estamos atrás de Deus pelos mais diversos motivos. Às vezes estamos atrás de Deus porque o corpo está doendo, a doença chegou, o diagnóstico terrível veio, o resultado do exame foi o pior possível, e aí a gente está atrás de Deus. Por isso que existe algo muito difícil para Deus. Quer fazer com que você e eu nos rendamos a Ele, só por causa dEle. Amém, gente? Com que a gente saia, por exemplo, da nossa casa numa noite como essa, simplesmente por causa dEle. Só por Ele. Só para fazer o que Davi disse que faria, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o que lá, Davi? Contemplar a formosura do Senhor e aprender sobre Ele no seu santuário. Mas você quer ganhar o que com isso? Não, eu só quero contemplar a formosura dEle, eu só quero adorar a Ele, eu quero aprender sobre Ele, eu quero andar com Ele, eu quero um coração segundo o dEle. Isso é difícil, gente. Amém? Eu reli um livro esses dias, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e coletei um pedacinho desse livro, que diz assim: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições egoístas, entretenimento fútil, desprezando a alegria infinita que se nos oferece de graça em Jesus Cristo. Eu comparo isso como uma criança pobre e ignorante, que prefere continuar fazendo seus bolinhos de barro na sua porta dentro de uma favela, porque ela não consegue nem imaginar o que significa um convite para passar as férias numa linda praia. Eu vou repetir esse trechinho, essa metáfora que o C.S. Lewis coloca, eu achei demais. Somos criaturas divididas, que dizem que adoram a Deus, mas estão atrás dele, correndo atrás de prazeres, de sexo, de ambições egoístas, de entretenimento fútil, e desprezando a alegria infinita que acontece no nosso interior, e que é de graça em Cristo Jesus. Eu comparo isso como uma criança pobre, ignorante, que prefere continuar fazendo seus bolinhos de barro, na porta da sua casa, em uma favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias numa linda praia. Por que dessa dificuldade, gente? Por que a Bíblia vai dizer em vários textos, e 32, 27 de Jeremias já é um deles: haveria alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor? Sim, existe, lidar com os filhos dele, lidar com a gente. E o motivo é, Ele poderia nos obrigar a servi-lo. Ele poderia ou não poderia? Ele não pode tudo? Ele poderia, mas Ele decidiu não violar o nosso direito de querer servi-lo ou não, de querer adorá-lo ou não. Amém, gente? Ele poderia obrigar: você vai, hoje tem culto, você vai, que eu já te coloquei uma coleira, e você está amarrado numa corrente, quero ver você ficar aí vendo o Faustão, eu vou te arrastar e você vai lá, cantar para mim, escutar a minha palavra, e dar um abraço até nos irmãos que você não vai muito com a cara, eu vou te obrigar. Mas Ele não fez isso.
Mas ele podia fazer, mas ele não fez. Ele poderia ter nos criado pré-programados para render-lhe adoração. Mas ele não fez isso. Ele criou toda a natureza e toda a criação, e toda a natureza e toda a criação o reverencia e glorifica. Você já viu, por exemplo, o Salmo 19, versículo 1? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os pássaros que você ouve logo ao amanhecer, às 5 horas da manhã, quando o dia está começando a clarear, eles estão louvando a Deus sem saber, porque eles não têm essa consciência, mas eles já reverenciam, porque toda a criação o adora. Mas o ser humano não foi criado pré-programado, precisa render-se, precisa entregar-se, precisa desejá-lo, desejar a Ele, mais do que as coisas que Ele pode dar. Amém, gente? Porque se a gente fizer uma enquete sobre o que se espera de Deus, a gente só quer o que Ele pode dar. Às vezes é que nem os filhos da gente, né? Que ficam nos lembrando que está chegando o Natal. Mas acabou de passar o trem do Dia das Crianças, já te dei um negócio lá. Mas o Natal está aí, pai. Quero te dar só uma sugestão. E quando vai chegando o Natal, parece que vai ficando mais carinhoso, mais beijoqueiro, e mandando mensagem para o pai dizendo que ama. Aí a gente até acha que ama mesmo, sabe? Eles estão de olho no dia 24 à noite, onde o pai às vezes vai gastar o que não tem e parcelar em não sei quantas parcelas, prestação, o que ele queria. Mas e o relacionamento com o pai? Ele comprando o meu iPhone novo, eu falo com ele pelo WhatsApp. Então, assim, dadas as devidas proporções, os filhos de Deus às vezes tratam Deus assim. Amém, gente? Por isso que é difícil lidar com as pessoas, não tem nada difícil. Deus nos dotou de vontades, de desejos e de capacidade para dizer sim a Ele ou dizer não a Ele. Deus nos dotou de vontade e capacidade para falar: Senhor, eu preciso me alimentar da sua palavra, não para extrair pregação, para jogar nos ouvidos dos outros, não para pegar versículo para minha conveniência, não para grifar de amarelo as tuas promessas, mas eu quero a sua palavra para me alimentar da sua pessoa. Para que a presença do teu Espírito use essas palavras desse frio material gráfico para me tornar alguém melhor, parecido com o teu Filho Jesus. Por isso eu quero refletir nessa palavra, ou então eu não quero saber disso, eu prefiro o Netflix. Então, assim, por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Ele podia programar a gente, e a hora que desse, está a hora de despertasse alguma coisa no nosso coração, aí você olhava dentro da sua alma, estava assim: hora de orar. E os joelhos já começam a dobrar sozinho. Ele podia ter programado a gente assim já, igual a gente faz com os nossos tablets, computadores e celulares, que a gente põe lá, aniversário do fulano, aí aperta lá, o negócio começa a tocar, a hora que você abre a tela, está lá, aniversário do fulano, tal hora, cancelar, adiar, comparecer. Aí você pá. Ele podia nos programar assim, igual a gente programa as máquinas, mas ele não fez isso. Amém, gente? Então, por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Eu desconfio que Deus nos trouxe aqui de novo, porque eu já preguei Jeremias 18, eu acho que umas 25 vezes já. Aqui nessa igreja, eu acho que 5 ou 6. O pessoal fala que eu trago muita comida requentada, né? Tem problema. Então, assim,
Talvez Deus tenha trazido a gente aqui mais uma vez para dizer no nosso ouvido com toda a compaixão: filho, eu te amo tanto. Volte-se para mim. Eu quero me doar a você. Eu quero preencher os buracos vazios do seu coração. Eu quero preencher as feridas que ainda estão purulentas na sua alma. Eu quero estar com você, filho, e você perceber que existem coisas muito maiores do que aquelas que têm tirado o seu sono, filho. E você só vai perceber essas coisas se você estiver junto, se eu estiver junto contigo e você desejando a mim, não as coisas que eu vou dar no dia 24 à noite, mas a mim, a minha pessoa. Então acho que Deus nos trouxe aqui, gente, para nos despertar mais uma vez essa consciência. Por que que às vezes estamos com a vida tão vazia? Por que que parece que na vida da maioria dos frequentadores de igreja o evangelho não tem graça, a cruz não tem graça, a salvação não é uma boa notícia, as promessas verdadeiras de Deus não são aquelas que a gente quer ouvir, a gente só quer ouvir as promessas que Ele não fez. Por quê? Porque estamos vazios. Estamos vazios. Aos domingos as igrejas se enchem de pessoas vazias de Deus. Igrejas cheias, em todos os bairros dessa cidade, desse país, de gente vazia. De gente que está com o seu olho grande em todas as prateleiras onde estão armazenadas os favores e as bênçãos de Deus. Mas elas não querem nada com Ele. Amém, gente? E se Deus envelhecer, a gente põe Ele no asilo. Porque a gente já tirou tudo que Ele tinha de bom. E toda a sua herança Ele já nos deu. Mas Ele está velhinho, vamos botar Ele no asilo. Porque a gente não quer esse pai aqui muito atormentando. A gente não quer, a gente só quer o que Ele pode dar. Amém? Quarto lugar, penúltimo. O oleiro utiliza a mesma massa, se você olhar para o texto. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele não despreza aqueles cacos que estavam quase endurecendo no acabamento, que quebraram na sua mão. Ele usa a mesma massa. Talvez a lógica seria: isso aqui já está meio endurecendo. Joga aí no descarte. Pega uma nova pelota, novinha, umedecida, e vamos começar com outra pelota. Não, ele pega a mesma. A mesma. O que isso quer dizer? O que isso aponta para a gente? Que nós não somos descartáveis para Deus. Que você não é descartável para Deus. Às vezes para a empresa que você trabalha ou trabalhou, te trataram como número, como alguém descartável. Quando a gente vai ser atendido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, muitas vezes somos tratados como descartáveis, sim ou não? Às vezes, gente, até para algumas pessoas da nossa própria família, somos descartáveis. Às vezes você, minha irmã, até para o seu próprio marido, você é vista como descartável. Às vezes até para os seus filhos, você também é visto como descartável. E sabe do que mais? Na estrutura de igreja que foi se criando, no modelo de igreja, às vezes até dentro da comunidade, que deveria ser uma comunidade de amor, somos descartáveis também. Você conhece o apóstolo Paulo? Já ouviu falar dessa figura? Ele quis descartar um jovem chamado João Marcos. Esse rapaz jovem é o mesmo que quando Jesus vai preso, ele está amarrado num lençol de madrugada, e ele vai fugir, puxar o lençol e saiu pelado correndo pela cidade, um adolescente. E quando você vira algumas páginas da Bíblia, ele vai em missão
com o apóstolo Paulo, e no meio do caminho, talvez pela imaturidade, ele volta da missão. Ele volta para Jerusalém e deixa o pessoal missionário na mão. Paulo e os que estavam com ele volta. E deixa o pessoal na mão. Na segunda viagem, o Barnabé, que tinha um parentesco com ele, estava com o Paulo planejando a viagem. E dizendo, olha, a gente vai por esse caminho assim, assim. Tá bom, quem vai com a gente, Barnabé? Aí o Barnabé disse, João Marcos. O Paulo diz, João Marcos não. Comigo não. Se ele for, eu não vou. O Barnabé, João Marcos vai. E o Paulo diz, comigo não. E o Barnabé diz, ele vai. E o Paulo diz, não. Eu estou descartando. Porque comigo é assim, eu sou uma pessoa muito boa. Mas pisou na bola comigo é só uma vez. Tem gente que posta isso no Facebook. Eu falei, esse cara deve servir a Satanás, não Jesus. Só pode ser servo do diabo, porque de Jesus não deve ser. Eu sou uma pessoa muito boa, mas pisou na bola comigo, é só uma vez. Imagina se Deus olhasse para a gente e falasse assim, gente, cara, eu estaria queimando. Não sei você, mas eu estaria queimando no fogo do inferno. E uma batucada danada e eu pegando fogo lá e no meio do enxofre. E aí o Paulo vai para um lado com o Silas, o Barnabé vai com o João Marcos para o outro lado, e o reino de Deus vai se expandindo e tal. E Paulo quis descartar o João Marcos, mas Deus não. Quando Paulo está preso no fim da sua vida, ele escreve para o Timóteo, e olha que coisa bonita. Ô Timóteo, traz para mim os meus livros, traz a minha capa, traz também os pergaminhos. Só um parênteses, como é que alguém que sabe que vai morrer ainda quer ficar lendo? Não é? Devia estar orando para ver se Deus mudava, né, a sentença. Não, ele vai morrer e ele quer os pergaminhos e ele quer os seus livros. Quase igual os crentes, né? Pastor, eu não gosto muito de ler não, eu só assisto as novelas da Record porque eles põem até o versículo lá. Eu falo, não estou escutando isso, eu não estou escutando isso, eu não estou. Mas aí o Paulo vai dizer, além da minha capa, dos meus livros e dos pergaminhos, traz também o João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Paulo entendeu num determinado momento que quis descartar uma pessoa, mas Deus diz, Paulo, você descarta, eu não. Você pode ser visto como descartável para todo mundo, mas Deus não te enxerga como alguém descartável. Mesmo que você quebre na mão dele, ele não descarta esta massa quebrada. Ele molha novamente, ele rega com as águas do Espírito Santo. Essa massa se amolece e ele faz um novo vaso. Porque para Deus nós não somos descartáveis. O apóstolo Pedro achou que tinha sido descartado porque disse que ia até a morte, mas não foi até a morte. Negou a ele 3 vezes quando ele foi preso e achou, eu já estou descartado. Tudo que ele disse sobre o meu futuro agora se foi, porque aquilo que eu fiz, ele deve ter me descartado. E Jesus se encontra com ele e diz assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você de fato pisou feio, Pedro, mas eu não vou descartar você não. Amém, gente? Eu não vou descartar não. Vamos enxergar Deus diferente, irmãos. Não enxergue Deus como a gente não. Tá certo? Nós já descartamos um monte de gente na nossa vida já. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não tenho raiva daquela pessoa. Para mim ela nem existe. Ou seja, você matou ela dentro de você. Vamos enxergar Deus diferente, poxa. Deus sempre mostra o desejo de nos refazer. Você está quebrado? Eu sei. Mas você está na mão dele. Que as águas do Espírito Santo amoleçam o teu coração.
porque nós estamos na oleiro, e de um oleiro disposto a refazer, não jogar fora a massa para pregar uma outra massa, da mesma massa, dos mesmos cacos. Ele vai regar, amolecer e fazer uma nova massa. Quinto e último lugar, onde é que o vaso quebrou? Nas mãos do oleiro. O que isso pode dizer para a gente? Que o vaso quebrou e estragou no lugar certo, nas mãos de quem pode refazer. Lá fora, as pessoas estão se estragando nas mãos daquele que vai estragar cada vez mais. Mas você e eu, se estragarmos, se quebrarmos, nós estamos na mão dele. Na mão dele. Nós não estamos na mão do príncipe das trevas deste século, porque um dia nos rendemos e o Espírito Santo nos fez nascer de novo, e a partir de então estamos na mão do oleiro. Se quebrar, ele não quebra ainda mais; se estragar, ele não estraga ainda mais, ele refaz um novo vaso. O rei Davi viveu numa aliança muito diferente da nossa também, mas é tão bacana isso, os salmos têm falado tanto com a gente aqui. E quando a gente abre em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 10, esse capítulo 21, só para a gente dar uma pequena panorâmica, Davi desagrada a Deus com um ato de ostentação, com um ato aparentemente de soberba. Porque ele faz um censo, ele queria contar exatamente quantos guerreiros tinha, quantos flecheiros tinha, quantos cavaleiros tinha, o tamanho da sua população, do seu reino unificado, como se ele tivesse produzido todo aquele feito. E quando ele faz isso, o Joabe vai dizer: Davi, não faz isso não, porque Deus, eu acho que não pode se agradar disso, você está querendo ostentar, Davi. E o Joabe dá o conselho, mas não adianta, o Davi faz o censo e Deus fica bravo. E mais uma vez envia um profeta falar com ele, chamado Gade. E o Gade vai dizer, numa forma mais coloquial, para você entender: Davi, Deus está uma arara com você. Ele está bravo, Davi, de novo com você. Você pisou de novo. Só que ele mandou dizer o seguinte para você: Davi, tem 3 propostas aí para corrigir você. A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses que você seja consumido diante dos teus adversários. E a terceira, 3 dias de espada do Senhor. Davi olhou para o Gade, se prostrou e disse: eu estou em grande angústia, mas caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Se é verdade que nós somos o vaso e estamos na mão do oleiro, não há o que temer. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, vai dizer para a gente: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Como é que você lê esse texto, hein? O Isaías não está falando da mão poderosa de Deus agindo aqui ou acolá. Isaías está falando de uma mão que segura e retém aquilo que está dentro dela. Amém, gente? Ninguém há que possa fazer escapar aquilo que está na minha mão. Nós estamos nas mãos do oleiro. Você está nas mãos do oleiro, aleluia. O contexto é de proteção. Jesus vai dizer no capítulo 10, versículo 27 do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se estamos nas mãos de Deus,
estamos protegidos. Guarde no seu coração, Deus não é punitivo, mas amoroso e corretivo. Guarde no seu coração, Deus não muda em essência, mas muda suas decisões quando nós mudamos. Guarde no seu coração, Deus não quer tanto trabalho para lidar conosco. Guarde no seu coração, não somos descartáveis na mão desse oleiro, Ele está pronto para nos refazer. Guarde no seu coração, Deus está com as nossas vidas em suas mãos. Se estragar, Ele fará novamente. Guarde no seu coração, Deus está com as nossas vidas em suas mãos. Respire fundo assim, ó. E sinta-se protegido. Eu finalizo com uma menção de Paulo em 2 Coríntios 4, 6 e 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus te abençoe. Amém.